Olá, meu nome é Renato. Eu vou falar hoje sobre manutenções em pivôs centrais. Planos de manutenções em pivôs centrais. Eu sou responsável pela coordenação técnica do segmento de irrigação Copper-Citrus, sendo responsável pela área de engenharia, instalações e assistência técnica. E hoje a gente vai falar sobre planos de manutenções em sistemas de pivôs centrais. No próximo slide, a gente vai falando um pouquinho mais do que a gente vai hoje estar falando, o tema que a gente vai estar comentando hoje. Buscamos modelos ideais de manutenções de pivôs centrais que se envolvem a partir de uma entrega técnica abrangente, conforme o equipamento, onde é deixado em evidência as condições de operação do sistema. Ou seja, sempre uma entrega técnica abrangente vai garantir informações suficientes, informações precisas para que a gente possa estar aí elaborando um plano de manutenções de pivôs. Informações sobre particularidades do equipamento, possíveis inconformidades geradas pela operação e condições de trabalho, permite o uso correto do equipamento. Isso gera uma resolução rápida em situações de panes. Metas: antecipar a conformidade e, quando não for possível, realizar um diagnóstico preciso para uma rápida resolução. Bom, o que hoje a gente verifica é que o pivô central é um equipamento que ele na época da seca, realmente bastante utilizado. E é muito importante que se tenha informações precisas de como esse equipamento deve ser utilizado, as condições de utilização dele e também os momentos em que se torna necessárias as manutenções. E a partir do momento que existam manutenções, a rápida resolução do problema, essa rápida resolução é evitar que o equipamento fique parado e que o equipamento parado, seca, redução de produtividade. É isso que a gente quer evitar ao máximo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. No próximo slide, a gente vai falar sobre alguns modelos de manutenções, conceitos. A gente vai falando sobre manutenção corretiva, que consiste na troca de componentes somente após a conformidade ou quebra, ou seja, refere-se a uma prática que deve ser evitada, pois resultará na parada do equipamento até a resolução da conformidade resultar em perdas. Foi como eu comentei anteriormente, ou seja, a gente vem a corrigir uma quebra de um equipamento, corrigir um componente que esteja em campo. Isso aí vai resultar em perdas, e perdas resultam em equipamento parado na seca, redução de produtividade. Manutenção preventiva consiste na troca de componentes de forma antecipada, antes que apresente inconformidade. Tem como principal fundamento o planejamento. Esse modelo de manutenção reduz ao máximo a parada do equipamento no período de uso de irrigação, reduzindo riscos e perdas. Essa manutenção preventiva é um tipo de manutenção que a gente mais busca. Quando eu falo da questão entrega técnica, a gente fala muito sobre isso. Fala das horas de funcionamento de componentes para que a gente possa aí estar fazendo a troca desse componente de forma antecipada. A partir do momento que a gente adota a manutenção preventiva, a gente vai reduzir perdas, a gente vai reduzir riscos, a gente vai garantir um funcionamento ideal do equipamento. Outra forma de manutenção é a manutenção preditiva, que baseia-se na checagem de peças em campo, onde a troca ocorre a partir da indicação de sintomas anormais, ou seja, existem equipamentos no qual a gente detecta ruídos, detecta desgastes, e a principal fundamento, a principal ideia da manutenção preditiva é a gente trabalhar na chamada revisão periódica, que essas revisões periódicas ocorrem em visitas de técnicos para revisões de equipamentos. A partir do momento que a equipe de assistência técnica Copper-Citrus, os técnicos estão bastante orientados nesse sentido, a partir do momento que são acionados para verificar, no caso, uma situação de manutenção corretiva, já avaliar alguns equipamentos para que a gente possa fazer aí essa manutenção preditiva, ou seja, já indicar equipamentos que possam vir a ter possíveis quebras, possíveis panes e antecipar aí os problemas. No próximo slide eu falo um pouquinho mais sobre isso. Alguns exemplos de manutenções, o que seriam essas situações de panes aí. Manutenção corretiva, depende do pronto atendimento e peças à pronta entrega, situação crítica em épocas de seca. Hoje, estamos passando por um período de seca, ou seja, em que os pivôs estão extremamente sendo utilizados, extremamente demandados, e
O acionamento de assistência técnica é um acionamento constante. Hoje contamos com a equipe de assistência técnica e o que acontece? A equipe de assistência técnica hoje ela está extremamente tomada, com a agenda extremamente tomada, e o que acontece? Chega nesse ponto que eu comentei, depender de pronto atendimento e peças à pronta entrega. E muitas vezes isso não é possível, a gente conseguir atender não só a Copecis, como qualquer outra empresa que trabalhe na parte de assistência técnica de pivôs centrais, todas elas no período de seca, elas sofrem com relação a agendas devido a essa situação de acionamentos constantes de manutenções corretivas. E por isso é uma situação crítica, ou seja, por isso que a gente tem que evitar ao máximo, buscando aí principalmente a manutenção preventiva e preditiva. No próximo slide, falando da preventiva, seu sucesso segue orientações sobre o uso do equipamento, entrega técnica. A partir do momento que eu faço uma entrega técnica correta, abrangente, eu vou falar sobre a vida útil das horas de trabalho, momentos de checagem, momentos de calibragem, reapeço e lubrificações. Seguindo as orientações da entrega técnica, vamos aí estar adotando a manutenção preventiva. E a manutenção preventiva é uma das formas que você reduz ao máximo essa situação da ocorrência da manutenção corretiva, que são peças que venham aí a sofrer danos, a sofrer panes em campo. No próximo slide eu falo sobre a preditiva. Seu sucesso depende de revisões periódicas programadas antes do período de maior uso do sistema. É muito importante os cooperados, os produtores, eles estarem trabalhando com programar a revisão periódica dos equipamentos. Qual é a data, qual que é o período ideal para que a gente possa fazer essas revisões? A época das águas, a época que tem chuvas. Nesse período, o que acontece? O equipamento ele não vai estar sendo tão demandado, ou seja, não vai ter demanda do equipamento. Vai ser o período em que eu vou parar o equipamento, vai ser o período em que eu vou estar aí fazendo todas as verificações para que, no momento da seca, no momento de mau uso, o equipamento esteja em total condição e que eu possa utilizá-lo aí da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente, da maneira mais constante, garantindo, assim, água constante para a planta, produtividade cada vez mais elevada e resultando, assim, em maiores ganhos. No próximo slide eu falo sobre uma questão muito importante também, que vem a ser o tratamento das informações relacionadas às questões de manutenção, em que se torna extremamente necessário o registro de informações de manutenção. Por quê? Por meio desses registros, ou seja, a partir do momento que eu gero um histórico de manutenções, eu posso avaliar a conformidade de determinada peça, se ela vem apresentando quebras constantes ou não, do equipamento e do técnico também, ou seja, um técnico que está indo sempre refazer o mesmo serviço. É possível estar aí avaliando também a eficiência da equipe de assistência técnica. Esse tipo de informação, quando bem trabalhada, permite trazer dados fidedignos para os fornecedores para melhoria em processos, peças e equipamentos, histórico de ocorrências, e avaliar a performance de assistência técnica, como eu havia falado anteriormente. A partir do momento em que verifica-se um excesso de quebra de um determinado componente, é muito importante relatarmos, é muito importante gerarmos o histórico dessas ocorrências para que a gente possa passar para a fábrica e a fábrica trabalhar uma melhoria nesse equipamento, nesse componente. É muito comum eu verificar várias reclamações em campo, essa peça sempre quebra, mas ninguém aciona assistência técnica. A fábrica, a assistência técnica não sabe que ela sempre quebra, a fábrica não sabe que ela sempre quebra, então, para a cabeça da fábrica, essa peça está ok. Ou seja, por isso é muito importante a gente estar sempre mapeando essas questões de assistência técnica. E existem ferramentas de gestão, como o Trello, o Monday, que são formas precisas na coleta das informações, tá? Fornecendo, assim, a previsão de maior demanda de mão de obra e peças a pronta entrega. A partir do momento que eu faço um mapeamento do período de maior demanda de mão de obra, ou seja, eu vou ter mais gente para trabalhar naquele período, e também mais peças que dão, digamos, peças que apresentem conformidade naquele período, ou seja, eu vou ter mão de obra e peça pronta entrega para poder fazer assistência aí.
No próximo slide eu falo um pouco mais sobre a questão das manutenções, alguns exemplos de manutenções nos quais é necessário aí estarmos fazendo inspeções e revisões periódicas. Parece que não, mas existem várias informações que estão ali no equipamento que falam muito sobre o que é um equipamento. Um equipamento precisa passar por manutenções constantes. Um exemplo, falando de motores, na plaqueta do motor a gente fala, existe a questão de você fazer o engraxamento dos rolamentos. Na plaqueta do motor fala qual que é o tipo de graxa que é necessário utilizar, de quantas em quantas horas, nesse caso aqui a gente está falando de 12.000 horas, para que a gente possa utilizar aí a graxa Polytrex da ESSO, nessa condição do rolamento desse motor. Enfim, eu vou falar aqui de algumas questões relacionadas às inspeções e revisões periódicas que são assim, bastante evidentes para que a gente possa aí garantir um plano de manutenção correto. Verificar o correto funcionamento das engraxadeiras, lubrificação dos mancais da bomba, falando já da bomba, checagem do nível e tempo de uso, ou seja, as bombas elas apresentam um tempo necessário de você realizar a troca do óleo, até tempo e digamos assim, e uso. Falando aqui e o tipo de óleo, aqui tem um quadrinho aqui embaixo que fala do tipo de óleo, dependendo da bomba, se até 3.000 RPM, se acima de 3.000 RPM, qual óleo que eu devo utilizar, em quanto tempo, são todas informações que estão estampadas no equipamento aí, e são informações que devem ser bastante refrisadas no momento da entrega técnica também. No próximo slide, falando também ainda sobre isso, lubrificação, já falando do pivô em si, do equipamento pivô, falei da pressurização, agora falando do pivô, e inicialmente falando da torre do pivô, que é a relação da lubrificação do mancal do PivoFlex, verificação do correto funcionamento das engraxadeiras, elas realmente têm que possibilitar a circulação de graxa, essa é possível verificar bombeando a graxa até sair pelas bordas do mancal e girar o pivô a 90 graus e reaplicar essa lubrificação. Lubrificar a cada período de irrigação, ou seja, durante o período de irrigação você lubrifica, terminou, toda vez que for iniciar o sistema de irrigação, você está fazendo essa lubrificação. A graxa de base de sabão de lítio, você vai estar conseguindo aí fazer da melhor maneira possível essa manutenção, pensando na base. No próximo slide, a gente vai seguindo o pivô. O que acontece? Também é necessário, além de verificar equipamento, verificar as condições de trabalho, verificar a pressão de trabalho do equipamento. Essa pressão de trabalho está na ficha técnica, na entrega técnica existe isso. O cooperado ele consegue visualizar a informação da ficha técnica de qual pressão que ele deve trabalhar. É necessário aferir também se esse manômetro está funcionando legal, se ele está em condições de mostrar essa pressão da maneira correta. Pressão correta quer dizer lâmina correta, ou seja, aplicação da água da maneira correta e garantindo assim o que foi dimensionado, garantindo assim a produtividade e melhor uso do equipamento. No próximo slide eu falo também sobre ainda na torre, com relação ao painel, ou seja, onde está o cérebro do pivô. Tá? Verificação da instrumentação, verificação de medidores, se amperímetro, voltímetro estão trabalhando da maneira correta. No caso também, no painel, os displays, o touchscreen, que a gente falando no caso do Icon X, do Icon 10, via touchscreen, como tem nessa imagem abaixo aí, em muitos casos é necessário verificar se esse painel realmente está funcionando. Por que eu falo isso? Que muitas vezes na telemetria a gente foca muito no software, no 365, no AgSense ou então no Base Station, e a gente esquece um pouco do painel, que o painel permite também uma programação por ele também. E aí é muito importante verificar se está em funcionamento, se está ok. Sistema de telemetria também é importante a gente avaliar, falando do Base Station, do AgSense, se o funcionamento está correto, se é necessário nos acionarmos para mais um treinamento de utilização desse tipo de sistema. Daqui, da nossa sala de telemetria, é possível verificar alguns casos em que esses sistemas estão desligados, tá? E é necessário aí a gente estar avaliando aí o porquê dessa situação. Tá? É muito importante nos acionarmos nessa questão aí. No próximo slide, falando também de manutenção, verificação do anel coletor, que vai ser
digamos assim, o que vai estar na torre do pivô, verificar a incidência de insetos, teias que possam promover aí situações de um mau funcionamento, avaliação das pistas de cobre, estado de escovas e porta-escovas, são pontos importantes aí de verificação do equipamento. No próximo slide, ainda dentro do painel, falando do pressostato e transdutor, que são equipamentos aí que vão também garantir a eficiência do pivô central, da maneira como ele deve funcionar. É muito importante a gente garantir o funcionamento correto desses componentes, são componentes que devem ser verificados. Já saindo da torre, no próximo slide, falando da parte estrutural do pivô, é importante a realização do reaperto dos parafusos e porca da torre central, lance, unidades motoras, balanços. Existe uma tabela de torque que fala que o aperto ideal que devem ter todos esses componentes aí. São pontos que devem ser avaliados, ou seja, os reapertos devem ocorrer de forma periódica para garantir que a parte estrutural do pivô esteja em condições ideais de funcionamento. Falando da parte de emissores, verificar as questões de entupimento, se todos estão trabalhando em condições ideais, se realmente estão jogando água na condição correta, limpeza dos reguladores de pressão e aspersores, bocais refletores, avaliação da correta instalação e funcionamento desses componentes. Tudo isso vai garantir a aplicação ideal da lâmina e assim vão jogar água na quantidade correta e garantindo assim a produtividade pela irrigação. No próximo slide, falando também sobre a questão de vazamentos ao longo do corpo do pivô, né, que é necessário verificar esses vazamentos, aonde pode ocorrer nas vedações das flanges do pivô, no anel trilabial do tubo de subida, abraçadoras dos mangotes, mangueira da bomba reforço, são pontos que devem ser verificados e devem ser corrigidos para que esses vazamentos não ocorram, para que o equipamento possa trabalhar da melhor eficiência possível, trabalhando dentro de uma maior eficiência possível. No próximo slide, falando já da parte elétrica do pivô, do circuito de segurança, verificação das condições dos cabos e conexões do circuito de segurança, testar o funcionamento dos microswitches de segurança e funcionamento, que são os componentes que vão estar nas torres dos pivôs, configuração dos inversores de frequência para a tecnologia VFD, tudo isso deve ser muito bem trabalhado, muito bem avaliado, para que o pivô possa trabalhar da melhor maneira possível, evitando, digamos, um desalinhamento entre as torres, evitando que o pivô venha aí provocar uma situação de queda. Testar o funcionamento do relé temporizador, testar o funcionamento das chaves liga e desliga da seccionadora da caixa elétrica, são todos componentes de segurança que devem ser extremamente avaliados para que o pivô realmente possa funcionar da melhor maneira possível, para que o pivô não possa efetivamente, digamos assim, quebrar, não só quebrar, ele possa tombar, né, que é a linguagem que a gente mais usa aí em situações do desativamento dos sistemas de segurança. No próximo slide, falando também da parte elétrica, painéis e caixas elétricas, falando de vedações das caixas, dos painéis, tá? É muito importante que essas vedações sejam da melhor maneira possível para garantir aí o funcionamento desses componentes elétricos. A água e a eletricidade é algo que a gente tem que evitar, a gente tem que garantir essas vedações aí. No próximo slide, falando sobre as contaturas das unidades motoras, verificar se existe um mau contato nos terminais e efetuar reaperto se necessário, se houver ruído anormal, quando energizado, realizar a devida manutenção, checar as condições dos contatos e se substituir quando necessário. Enfim, senhores, uma ideia muito importante, muito interessante são as inspeções, é você fazer a manutenção preventiva, é fazer a verificação desses componentes, para que você possa aí garantir um excelente funcionamento do equipamento. No próximo slide, falando já da parte aérea, no caso de isolamentos, também de cabeamento, né? Ou seja, nessas fotos a gente consegue ver situações críticas de fio desencapado,
abraçadeiras mal colocadas, abraçadeiras provocando, danificando os cabos, né? E checar se os bornes estão instalados corretamente e fixados por prensa-cabo. Ou seja, são situações aí da parte elétrica que a gente deve ter uma atenção bastante grande para garantir, além do correto funcionamento, garantir questões de segurança para o operador, para o equipamento como um todo. No próximo slide, falando sobre, já saindo do pivô, já indo para a parte da parte dos pneus, trabalhar com a correta calibragem, isso aí vai garantir com que o equipamento ele funcione, ele consiga se movimentar de uma forma muito eficiente. Tudo isso é informado, existe a questão da pressão que deve ser trabalhada para os pneus dos pivôs, para diferentes equipamentos, isso aí deve seguir bastante essas determinações também, tudo informado, tudo muito bem exposto, principalmente naquele momento que eu chamo de entrega técnica. No próximo slide, falando das unidades motoras, que são os pontos de funcionamento das torres, verificar vazamentos de motorredutores e redutores de roda, realizar reparos, se necessário, substituir retentores, nos reparos, completar o óleo até o nível recomendado, ou seja, são as unidades motoras, são as unidades que vão ter, digamos, contato, peça, digamos, equipamento com equipamento, peça com peça, todas essas unidades, elas devem ser constantemente checadas e devem seguir aí planos de manutenção, planos de lubrificação de forma aí bastante severa, para que a gente possa aí garantir um correto funcionamento. No próximo slide, ainda falando das unidades motoras, é possível identificar aí por algumas fotos, algumas situações de desgaste bastante elevados aí, coisas que a gente tem que evitar ao máximo, ou seja, para que a gente possa garantir aí o correto funcionamento do equipamento. Algumas ações são limpar e desobstruir drenos dos motos redutores, drenar água e impureza dos redutores de roda, verificar os diafragmas do redutor e verificar as condições da roda e eixos sem fim. São verificações de campo. No próximo slide, ainda falando sobre a questão de alinhamentos, verificar a correta aplicação das arruelas de convergência, ou seja, nos pontos onde vão estar, digamos, a parte do rodado dos pivôs, para verificar onde estão os redutores de roda, para verificar esse correto funcionamento, essa correta cambagem, para garantir essa movimentação do pivô da melhor maneira possível, verificar se o pivô está desalinhado, realizar o alinhamento entre lances, são todas checagens que devem ser antecipadas para garantir o correto funcionamento. No próximo slide, falando também de alguns equipamentos de campo, alguns da parte de peças do pivô, peças que apresentam desgaste constante, desgaste nas rodas, nas castanhas, substituir caso seja necessário, limpar juntas flexíveis, remover folhas enroladas, muito comum isso está acontecendo. A junta flexível tem a finalidade de proteger o redutor e o motorredutor, é um elemento de desgaste que necessita de inspeção periódica. Todas essas inspeções são informadas dentro de um plano de manutenção de entrega técnica correta também. No próximo slide, também a parte de estrutura do pivô, verificar o aperto dos cabos de fixação, checar o correto tensionamento dos cabos, isso tudo garante uma eficiência na parte estrutural do pivô, tá? Para que ele funcione da melhor maneira possível. No próximo slide, falando também da situação de drenos, ou seja, você remover, verificar por meio dos drenos, é possível verificar a existência de sujeiras dentro do pivô, ou seja, realizar a limpeza do equipamento, ou seja, você abrir os drenos para que você possa jogar toda essa sujeira para fora, isso de forma periódica também, tá? E, enfim, você sempre, antes de você, do período de irrigação, você fazer essa limpeza, após o período de irrigação também fazer essa limpeza também, para que você possa aí garantir um funcionamento ideal do equipamento. Quanto mais sujo o pivô, menos eficiência ele vai apresentar, ou seja, ele vai cada vez se sujar, se fechar mais, diminuindo assim a eficiência hidráulica do equipamento. No próximo slide, falando de algumas condições de operação, eu falei de algumas dicas, algumas informações de algumas peças que a gente tem verificado de maior quantidade de acionamentos de assistência técnica, por isso eu citei aqui algumas nesses slides que eu passei aqui anteriormente, não que outras não venham a acontecer, mas são coisas que mais no dia a dia.
É importante também a gente verificar as condições de operação do equipamento, ou seja, eu falo muito cuidado, que são os sulcos, ou seja, a partir do momento que a gente não tem as trilhas corretas de passagem de pivô, a gente vem provocar desalinhamentos, vem a provocar, em muitos casos, até a queda do equipamento, tá? E o acionamento constante também dos dispositivos de segurança de alinhamento, fazendo o pivô parar várias vezes, ou seja, é importante que os sulcos, ou seja, os pontos de passagem do rodado do pivô estejam em condições para que ele possa girar da melhor maneira possível. Eu tive uma situação de um pivô em que utilizava-se a irrigação como uma forma de você eliminar, digamos, era uma questão de vinhaça, de água utilizada em usina, não era vinhaça, era água de processamento de usina, em que essa água, a finalidade era descartar essa água, ou seja, você jogava-se bastante água com essa finalidade de descartar, e isso resultou muito em atolamentos, ou seja, o pivô ele vivia numa situação de sempre acionamento em função dessa quantidade elevada de água que provocava constante atolamento e um mau funcionamento do equipamento como um todo. Isso é uma condição de operação, isso é um exemplo de um pivô que ele está trabalhando numa condição que não é uma condição ideal de trabalho, que isso deve ser bastante também refrisado. No próximo slide, aqui eu tenho uma tabela que fala de manutenção preventiva. Tá? Essa tabela aqui fala de vários pontos de observações que eu comentei em alguns slides anteriormente, que fala em horas de uso. Que aqui eu tenho vários elementos aqui, vários pontos que devem ser verificados aí, justamente para que a gente possa aí garantir um plano de manutenção preventiva de excelência, para que a gente possa garantir aí que o equipamento vá trabalhar no período de maior demanda, evitando ao máximo as paradas de manutenção corretiva. Tá? Aqui eu falando aqui no caso, checagem de itens com sistema pressurizado, checagem de itens que devem ser inspecionados ou executados com sistema despressurizado na torre central. Observe que eu estou falando de parte por parte do equipamento, torre central, isso no próximo slide. No próximo slide, falando também dos lances, tá? Em que eu falo aqui, sair da torre, eu estou indo para os lances, quais são os pontos que devem ser verificados nos lances do pivô, ou seja, no corpo do pivô, os pontos que eu devo trocar, a quantidade de horas que esses equipamentos trabalham. Tá? No próximo slide, também falando ainda da parte de lance, ou seja, da parte estrutural, da parte do corpo do pivô, dos equipamentos, das peças que vão apresentar maior quebra. Isso é muito importante aí, eu tá fazendo essas manutenções periódicas. No próximo slide, falando do balanço, que é a parte final do pivô, os pontos que eu devo verificar, os pontos que eu devo seguir o plano de manutenção preventiva. No próximo, eu finalizo aqui a nossa apresentação. Eu quero deixar bem claro que essas informações, todas essas questões relacionadas a esse plano de manutenção preventiva, são informações que são vindas do fabricante e que a gente procura seguir da melhor maneira possível. Estamos à disposição do fornecimento dessas informações para que os nossos cooperados possam admitir cada vez mais o sistema de manutenção preventiva. Porque, vamos lá, o sistema de pivô central é um equipamento como trator, um maquinário, ou seja, que precisa de revisões e checagens periódicas. Essas ações garantem um eficiente modelo de manutenção preventiva. Essas informações devem ser cobradas no momento da entrega técnica, ou seja, na entrega técnica, essas informações devem ser passadas. Movimentações preventivas e realização de visitas técnicas periódicas para a revisão do equipamento possibilita maior segurança, pois essas revisões promovem a manutenção preventiva, antecipa essa ação antes do período da seca. A equipe técnica da Copecis possui uma central de assistência técnica e oficina de irrigação em Guaíra, em constante evolução e pronta para atendimento. Enfim, manutenção preventiva, revisões de pivô, revisões de sistema de bombeamento, enfim, conte com a equipe de assistência técnica da Copecis. Temos nossa central em Guaíra, temos aqui em Uberaba também, e o nosso foco principal aí é estar fazendo um atendimento de excelência, além de uma oficina de irrigação também. Assim finalizo minha apresentação, muito obrigado. Assista as outras palestras, que tem muitos temas interessantes aí. Obrigado e até a próxima.